Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mel, sou psicóloga, sou mãe de 3 menininhas e hoje eu vou continuar falando sobre relacionamento entre irmãos. Hoje eu vou te contar sobre uma peça-chave desse quebra-cabeça que é a individualidade. Qual que é a importância em se respeitar a individualidade de cada um para que suas crianças se deem bem? Eu acreditava que para fortalecer o vínculo entre as minhas meninas, eu deveria me focar exclusivamente no relacionamento entre elas. Eu deveria estimular o afeto, ensinar como demonstrar afeto, minimizar os atritos, ensinar a brincar junto, era isso que eu pensava. Isso não deixa de ser verdade, mas não é o suficiente. Para que as crianças se deem bem, para que não haja uma competição e que as crianças não se veem como rivais, é importante que cada criança se sinta amada e respeitada em toda a sua individualidade. E isso é uma coisa que eu não fazia. Eu tinha tendência sempre a comprar todos os copos iguais, todos os pratos iguais, para não dar briga. Mas o que acontece quando você compra os pratos iguais? Não adianta nada, eles continuam brigando porque quer o copo do irmão. Então isso é uma coisa que não funciona, que não é efetiva. Então eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais sobre o assunto. É importante que você, como pai, como mãe, dê atenção para cada criança de maneira igual. Isso é um pouco difícil, principalmente no primeiro ano, foi o que eu falei no último vídeo, né? Que o primeiro ano é realmente mais complicado, mas passando esse momento de transição, você precisa certificar de que cada criança está sendo vista. Às vezes os pais usam de artifícios para tentar fazer uma criança comer, por exemplo, falando: olha, seu irmão está comendo e você não, seu irmão estuda e você não. Dessa maneira eles estão estimulando a competição e está diminuindo a outra criança. Então isso só estimula a rivalidade entre irmãos. Então o que você deve fazer é deixar com que cada criança brilhe a seu modo. Não tenta fazer com que uma criança seja igual a outra. Eu tenho 3 crianças e eu percebo que as características elas são muito diferentes, elas se dão bem, tem pontos fortes diferentes uma das outras, tem pontos fracos diferentes também porque as pessoas são assim. Então não adianta você querer colocar uma criança nas características das outras, porque elas são diferentes. Algo que eu aprendi com o tempo é a importância das crianças transitarem em ambientes diversos. Parece um pouco contraditório, porque a gente acha, né, que já tem 3. Eu já tenho 3. Então eu já tenho uma creche em casa, eu vou deixar as meninas brincarem juntas. É claro que elas devem brincar juntas, mas elas também devem brincar com outras crianças. Isso porque elas são obrigadas a assumir papéis diferentes. Por exemplo, aqui a Valentina é sempre a líder, né? Ela é mais velha, então ela lidera todas as brincadeiras. Então é importante que ela esteja em outros contextos para que ela seja liderada. Da mesma maneira, a Isabela, que é minha filhinha do meio, né? A Valentina sempre lidera ela. Então é importante também que ela esteja em outros lugares para que ela lidere. Quando as crianças estão em lugares diferentes, sozinhas também, elas conseguem ser o centro das atenções. Quando uma criança vai sozinha para a casa dos avós, por exemplo, ela vai ser o centro da atenção, e a que fica em casa também vai ser o centro da atenção daquela casa. É como se as crianças tivessem assim um nível, um tanque, como se fosse um tanque de gasolina, só que ele precisa ser enchido com atenção. E algumas crianças precisam de mais atenção do que outras, então você precisa atentar a essas individualidades também. O que acontece é que às vezes os pais conversam comigo e que eles falam: ah, mas eu tô dando atenção. É porque às vezes você tá dando uma atenção que você acha que é efetiva, mas não do jeito que o seu filho precisa. A gente precisa ter empatia, mais uma vez a empatia, a gente precisa ter empatia em perceber aos olhos daquela criança o que enche aquele tanque. E nem sempre o que enche o tanque de uma criança vai ser o que enche o tanque de outra. Vamos levar todo mundo no cinema, né? Porque é mais fácil levar todo mundo junto. Mas às vezes para uma criança aquilo é efetivo, para outra não. Então você precisa também mudar esses passeios. E quando as crianças estão em outros grupos, elas também precisam ser mais flexíveis. Elas precisam pedir desculpa. Por quê? Porque o irmão perdoa tudo. Eles podem ser, né, brigar até. No outro dia vai estar tudo bem. Agora, quando é entre amigos, as crianças precisam exercer outras habilidades sociais, que é pedir desculpa, que é ceder. Então
Então, praticando isso em outros ambientes que elas não conseguem praticar com tanta efetividade em casa, elas vão trazer esse conhecimento para casa também. Aqui, quando uma das meninas estão chamando muita atenção para si, normalmente isso acontece quando uma delas está doente, então uma outra fica, né, com seu tanquinho abaixo da reserva, ela começa a chamar muita atenção para si. E a nossa tendência é começar a chamar atenção demais, retrucar demais, brigar demais, estar de castigo demais, isso só aumenta porque a criança está recebendo atenção. Então ela vai continuar fazendo isso, ela está sendo reforçada. Então quando as meninas, uma delas, está chamando muita atenção para si, o que eu faço é tentar focar mais nessa criança, porque é um pedido de olha para mim. Então ou você olha com um olhar de amor, né? Ou essa criança vai começar a fazer outras coisas para chamar a sua atenção. E quase nunca são coisas agradáveis. Então, se um dos seus filhos está chamando muita atenção para si, foca mais naquela criança. Quando a Isabela nasceu, assim que a Isabela nasceu, a Valentina estava chamando muita atenção para si. Eu até falei isso no vídeo anterior sobre irmãos. Uma coisa que eu inventei foi que domingo... Passou. Uma coisa que eu inventei foi que domingo era dia de bolo. Hoje a Isabela participa disso, né, também. Mas naquele momento, o domingo era só meu e da Valentina, era um tempo só nosso. E foi algo que foi vital pro nosso relacionamento, né, que ficou bem abalado quando a Isabela chegou. E talvez seja interessante você também inventar um dia de filho único, com atividades, claro, que sejam, né, prazerosas para aquela criança. Não adianta você querer colocar coisas que você gosta. Você tem que entender o que sua criança precisa para que você consiga reforçar ela adequadamente. Tem criança que vai se sentir vista quando você para poder contar uma historinha. Tem criança que vai se sentir vista quando você leva ela no cinema. Tem criança que vai gostar de cozinhar com você. É importante que você conheça cada um dos seus filhos, mais uma vez, respeitando a individualidade deles, para que você possa conseguir chegar em cada uma daquelas crianças. Parece ser uma coisa óbvia depois que é dita, mas não é, porque a gente, como eu disse, tem essa tendência a focar no relacionamento e esquecer da individualidade de cada um. Então, para que seus filhos se deem bem, você precisa fazer com que cada uma delas seja vista, respeitada, se sinta amada, para que ela não tenha essa necessidade de disputar o seu amor e a sua atenção entre eles. Resumindo o que eu disse nesse vídeo em poucas palavras, deixe com que cada um do seu filho brilhe ao seu modo, pare de comparar suas crianças, isso não estimula o relacionamento, isso só faz com que eles se vejam como rivais, faz com que as crianças transitem em ambientes diferentes, com que elas possam assumir outros papéis, que sejam vistas como centro daquela casa, tenha momentos de filho único, faça passeios diferenciados. Ou seja, respeite a individualidade e observe o que enche o tanque daquela criança e lembre-se que se esse tanque ficar na reserva, a sua criança vai chamar a atenção. Eu não estou dizendo que você não deva estimular o convívio, mas que sim, que antes desse convívio, você precisa fazer com que cada criança seja vista, respeitada e amada ao seu modo. Mas na prática a gente acaba tentando extinguir a individualidade de cada um, para que seja mais fácil o manuseio aí das crianças, mas isso acaba prejudicando o relacionamento e deixa a vida mais difícil. Ter mais de um filho é um universo à parte. As possibilidades de crescimento e amor em família, entre irmãos, são infinitas, mas dificuldades também. Às vezes é como se a gente estivesse aí equilibrando pratos, a gente segura um, o outro cai, mas não tem outro jeito, é assim mesmo, mas é uma coisa maravilhosa. O que eu cresci vendo o relacionamento das minhas meninas, eu não cresci na minha vida inteira. E eu espero que seja assim com você também. Eu espero que essa dica te ajude, que você consiga focar em cada uma das suas crianças, para que elas não se vejam como rivais. Um beijo pra você e até a próxima. E não se esqueça que nós estamos juntas.